Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Hora de conversar com ele e falar sobre economia. Primeiro eu quero agradecer porque na semana passada tivemos um baita fórum. Ele participou do nosso aniversário da Band News FM de 16 anos. O Fórum Economia, os desafios impostos pela pandemia, com vários convidados, dentre eles o nosso querido José Roberto Mendonça de Barros, conversou comigo, com o Eduardo Oineg, e a gente traçava um panorama do que vai ser daqui para frente, né? Estamos ainda em meio a uma pandemia, sem prazo para acabar, alguns setores buscando recuperação, tem uns que saem um pouco mais à frente de outros que patinam. Hoje a gente fala, então, sobre como ficam as pequenas empresas, os pequenos negócios que sofrem mais nessa crise, não é, Zé Roberto? Boa tarde. Oi, Débora, boa tarde. Oi, Pablo. Foi um prazer ter participado do fórum com você e com o Eduardo e os outros convidados. Mas eu acho que vale a pena a pergunta, né, das pequenas empresas, porque elas não só são as em maior número, mas como são aquelas que realmente carregam o piano na parte do emprego, como todo mundo sabe. E eu queria fazer 3 observações diferentes sobre essas empresas. O Sebrae tem uma pesquisa que ele atualiza de tempos em tempos, regularmente, sobre os efeitos da pandemia nas pequenas empresas. E tem uma diferença grande dependendo do setor. Há um grupo de empresas onde o faturamento caiu próximo, entre 40% e 50%, são as mais afetadas. Naturalmente, são aquelas onde a presença física do consumidor, do cliente, é necessária para que o negócio ande naturalmente. Aqui aparece turismo, economia criativa, beleza, serviço de alimentação e artesanato. E esse grupo realmente tem sofrido bastante, tem tentado se reinventar em parte através do delivery, por exemplo, ou de prestação de serviços à distância, mas para esse grupo realmente o futuro depende da vacina. Não tem como escapar, Débora, se não tiver a vacinação que permita, como está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, suspender a movimentação das pessoas, fica mesmo difícil para esse grupo. De qualquer forma, alguns conseguiram se reinventar parcialmente, mas além de vacina, o que precisa, a experiência mostra, de fato também é um mínimo de proficiência em computação, tecnologia de informação para poder lidar com os clientes à distância. No outro extremo, e essa é a segunda observação, nós temos um grupo em onde o faturamento caiu alguma coisa como 25%, em média. Quem são esses? Primeiro, o agronegócio, né? O agronegócio está bombando em todas as áreas, tem muita empresa pequena lá e está saindo bem também. Aí, saúde e pet, né? De cuidados com a família e com os seus bichinhos, né? Que isso não pode parar. Depois, serviços empresariais e oficinas e peças. Então, manutenção. Então, esse grupo, apesar de todas as dificuldades, é um grupo que se mantém razoavelmente bem. Não é 100%, mas é razoavelmente bem. E tem um terceiro grupo, Débora, que é das chamadas empresas novas, as startups de base tecnológica, que esse grupo está realmente bombando, né? Ele está espalhado por todos os setores, né? Tem na agricultura, tem nos serviços financeiros, tem na indústria, tem em todos os lugares. Normalmente operam com capital de investidores anjo, portanto, não depende de governo, não depende de financiamento público, e aporta produtos novos, serviços novos, e isso está uma coisa extraordinária. Estima-se que tem umas 15 a 17 mil empresas no Brasil, espalhadas pelo Brasil todo, mas com alguma concentração no estado de São Paulo, e estão em todos os lugares. Eu vou dar só um exemplo, né, de uma empresa chamada Origem, cuja sede está em Brasília, mas que desenvolveu um modelo de motocicleta elétrica e que está colocando o primeiro experimento disso em larga escala em Joinville, em Santa Catarina. Foi uma motocicleta elétrica,
mas pensando na chamada última milha, nos serviços de entrega ou de vendas, seja de motoboys, seja de vendedores, e assim sucessivamente. E o modelo de negócio é interessante, super moderno. Ele não vende a motocicleta, aluga. E o cidadão que aluga a motocicleta lá na cidade, ele também não carrega a bateria, ele troca a bateria descarregada por uma carregada nos postos de troca. Isso aqui tem tudo para ser um incrível sucesso e crescer significativamente. Você vê como nós temos um pouco de tudo, do melhor ao pior, tem muita coisa acontecendo no universo das pequenas empresas, Débora. Professor, uma boa tarde para o senhor, Pablo, aqui falando. Eu vou pegar o exemplo, por exemplo, da Maria Alice, nosso ouvinte, que acabou de escrever aqui, ó. Vocês não estão falando, por exemplo, das escolas de idiomas. Perdemos muitos alunos em 2020, agora em 2021 também, e os estabelecimentos estão fechados. Vou pegar um outro exemplo do estado do Rio de Janeiro. A capital fluminense está pensando em discutir na Câmara Municipal a ocupação do centro do Rio de Janeiro por apartamentos. Isso porque as empresas já começam a admitir que não haverá uma volta dos escritórios. E no Band News TV, eu entrevistei tem umas 2 semanas o secretário estadual do Turismo, que fez um relatório com 3 possíveis cenários para o último trimestre de 2021. Sem a vacinação em massa, com a vacinação a passos lentos e com a vacinação andando como deveria andar aqui no Brasil. E aí Vinícius Lumet diz o seguinte, eu fiz o pior cenário, mas eu torço muito para que o pior cenário não ocorra, porque a gente não está preparado para esse pior cenário. Quando a gente fala, no momento que estamos hoje, observar o futuro e as incertezas para o futuro, é possível imaginar um país para essas micro e pequenas empresas sem um local físico, por exemplo, sem um escritório, ou o empresário tem que se adaptar a uma maneira que já tem que pensar que não tem mais essa coisa de lugar físico, não tem mais essa coisa de manter um escritório, não dá para pensar nisso ainda em 2021, ou até mesmo no início de 2022. Pablo, eu vou começar pelo fim, pela última questão que você levantou, e depois eu volto para a escola de inglês. Primeiro, na questão do escritório, eu acho que nós caminhamos para uma coisa híbrida, onde a experiência, cada empresa, o setor, o momento é que vai definir qual é a combinação. Mas acho que o grosso das empresas terá uma combinação de um escritório menor do que aquele que tinha antes da pandemia, porque vai ter menos gente lá, provavelmente se alternando, né, e uma parte do trabalho em casa, do trabalho. Esta eu acho que tende a ser a combinação. Acho muito pouco provável que as empresas, especialmente empresas maiores, estejam 100% em casa. Desde as questões de saúde mental das pessoas, de convivência, da necessidade das equipes, de você ter o olho no olho, isso não substitui, não tem computador que substitua esse tipo de coisa. Então eu acho, mas por outro lado eu acho que caminha para uma combinação. Por isso, e esse cenário, quando fala do centro do Rio, está correto, existe uma mudança no mercado imobiliário de lajes, que se chama de escritórios comerciais. Vai sobrar espaço e faz sentido de que a ocupação da cidade seja algo diferente. Aliás, as experiências, não sou especialista na área, mas as experiências de lugares onde a cidade vai bem e aquelas onde você mistura lugar de moradia com a questão de escritórios. Tem muitos exemplos nisso. Vou falar um que ficou famoso é a região de Wall Street, lá em Nova York, onde antigos edifícios viraram apartamentos e aí você tem essa combinação. Então, acho que vai ser um híbrido. Com relação à questão sobre a escola, de fato, escolas têm a mesma direção, né? Eu acho que elas são essencialmente presenciais, mas muitas escolas estão tendo que se adaptar ao ensino à distância. E na minha percepção, numa escola de línguas, por exemplo, né, é um lugar ideal para ter uma combinação, que aliás eu acho até que já existe, num certo sentido, entre o presencial e o à distância, de tal forma atender não só as possibilidades dos alunos, mas eventualmente fazer coisas mais interessantes e criativas. Agora, no curto prazo, realmente é um problema, porque antes dessa adaptação, por exemplo, nesta pesquisa, educação, todas as empresas ligadas à educação, onde está a escola de inglês, né, a queda de faturamento, em média, foi 42%. Quer dizer, não foi o topo, não foi o pior caso, mas foi casos difíceis. Então,
a ouvinte que mencionou da escola de inglês tem razão. O primeiro tranco foi muito forte. José Roberto Mendonça de Barros, o nosso Pensa Brasil. A gente volta a conversar na terça-feira da semana que vem. Obrigada e até lá. Até lá, fiquem bem. Até logo. Tchau. Um abraço.